Minha gente, agora nós vamos fazer assim um geral de revisão sobre o que pode ser o concurso PMBA na banca FCC. Então, nós vamos ver aqui 10 questões dentro dos conteúdos do edital da FCC e que é uma resolução do simulado que vai estar aqui na descrição, tá? Na descrição desse vídeo você tem um link do formulário com esse simuladinho. Então, se você quiser, seria interessante antes responder o simulado para depois verificar aqui a resolução das questões e tirar suas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá, estamos aqui pensando FCC, língua portuguesa, e a primeira questão, claro, né, uma questão de interpretação, em que nós temos um poema. Então, nós temos um poema aí que é texto literário. Então, estamos tratando de texto literário, e quando se trata de texto literário, a gente precisa pensar que a interpretação é mais subjetiva. A gente não está lidando mais com questões tão objetivas assim. Então, é interessante a gente fazer uma primeira leitura do texto, vai para a questão e retorna o texto, para que você já interprete esse texto à luz da banca. Esse mesmo processo deve ser feito também com os outros tipos de texto, mas principalmente os textos literários, que têm um caráter mais subjetivo, é interessante você estar fazendo esse procedimento aí, tá? Então, não viajar muito na leitura do poema e procurar já olhar à luz da banca. Então, temos aí um poema de Mário Quintana que diz: Recordo ainda, e nada mais importa, aqueles dias de uma luz tão mansa que me deixavam sempre na lembrança, algum brinquedo novo à minha porta. Mas vem um vento de desesperança, soprando cinzas pela noite morta, e eu pendurei na galharia torta todos os meus brinquedos de criança. Estrada fora após seguir, mas aí, embora a idade senso aparente, não vos iluda o velho que aqui vai. Eu quero os meus brinquedos novamente. Sou um pobre menino, acreditai, que envelheceu um dia de repente. Então, temos aqui, ó, no poema o eu lírico mostra-se sobretudo. Lembrar que o eu lírico é quem fala no poema, tá? O eu lírico não tem nada a ver com o autor, porque o autor é Mário Quintana, mas quem é que fala no poema? Então, essa voz do poema é o eu lírico. E aqui ele mostra-se contraditório, satírico, nostálgico, irônico ou resignado. Então, a gente vai ver que é uma questão que trabalha o conhecimento central do texto, a ideia central do texto, ao mesmo tempo em que a gente está pensando em interpretação e significação de palavras. Contraditório não, satírico também não, porque ele não está criticando nada. Nostálgico, sim, é o nosso gabarito. E ele fala: recordo ainda, nada mais importa, quero os meus brinquedos novamente. Então, a gente vai vendo alguns índices aí que mostram uma certa saudade, uma nostalgia. Assim como ele não é satírico, ele também não é irônico, e resignado seria uma conformação, como se ele tivesse conformado, que não é o caso aqui. Seguindo, vamos lá, questão 2. A gente tem, quiçá seja essa atitude uma razão porque um dos mais enigmáticos fenômenos da nossa vida, os nossos sonhos, dê margem a pouco espanto que suscite tão poucas perguntas. Então, a frase que apresenta a mesma justificativa para o emprego do porquê no trecho acima. Então, ó, a gente vai ter que saber aqui qual é a razão do uso do porquê. Então, a gente tem aqui aquele porquê que, ó, quiçá seja essa atitude uma razão pela qual um dos mais enigmáticos fenômenos da minha vida. Então, esse é o porquê separado sem acento, que pode ser substituído por pelo qual, pela qual. A gente tem o porquê separado que inicia a pergunta, a gente tem o porquê que indica implicitamente o motivo e a razão, mas aqui a gente tem o porquê que é o que a gente substitui por pelo qual, pela qual. O que também ajuda a gente a perceber a justificativa do emprego desse porquê é perceber que tem um substantivo antes. Então, é o porquê que tem um substantivo antes e pode ser substituído por pelo qual, pela qual. Quando a gente vai para a letra A, a gente tem quero saber por que ele não veio ontem. Esse porquê aqui não tem como antecedente um substantivo. É aquele uso do porquê separado mesmo, né? Em pergunta indireta. Quero saber por que razão, por que motivo ele não veio ontem. Então, nesse caso aí, a gente tem a implícita palavra o motivo e a razão.
e ele vem logo depois de um verbo e indica uma pergunta indireta. Então, esse porquê, ele é usado tanto em pergunta direta, que é aquela que tem interrogação, que é o caso da letra B, ó. Por que você não vai de transporte público? Então, a gente usa nesse caso aqui e também vai usar na pergunta indireta, que é o caso da letra A. Não são, esses dois aqui não justificam o que está no enunciado. Na letra C, a gente tem o caminho por que andas é perigoso. Olha só, o caminho pelo qual andas. É o caso parecido com a razão do enunciado. Você tem aqui um porquê com um substantivo antes, ó, e você substitui o caminho pelo qual andas. Então, esse aqui é o gabarito, tá? Bem sabe por que motivos não compareci. Por que razão, por que motivos? Ó, já está até aqui a palavra motivos. E você tem aqui ele depois de um verbo também, diferente do enunciado. E anseio porque vem a nossa festa. Também já é diferente, né? Anseio para que você venha à nossa festa. Depois de um verbo também, que não corresponde o motivo do uso no enunciado, tá bom? Vamos seguir. 3. Todas as palavras estão acentuadas corretamente em. Ó, âmbito, tá ok. Mantê-lo e a gente tem um probleminha aqui, né? Porque você tem um verbo com mesóclise, a gente vai ter esse acento aqui, mas não vai ter o acento no ia. Depois a gente tem providências, depois a gente tem dá, lei e bênção. Então, em dá tá ok, lei a gente não tem mais esse acento e bênção faltou o acento aqui. Então, a gente tem probleminhas nessa alternativa. Na letra C, eu tenho europeia, que perdeu o acento com o novo acordo, forma, que pode ser, ele ficou facultativo com o novo acordo, e item, paroxítona terminada em EM, não acentua. Se fosse itens, até acentuava, porque quando paroxítona terminada em ens, acentua, mas em EM, na verdade, não, né? Então, as paroxítonas terminadas em EM e EN, o que que acontece aqui? As paroxítonas terminadas em EM, né, e ENS, em IN e ENS, não são acentuadas. E se elas terminarem em EN, que é o caso de hífen, a gente acentua. Então, nesse caso, o item, tanto no singular quanto no plural, não vai ter acento. Mas o que acontece com hífen? Hífen, fen, tá lindo aqui. Hífen, no singular acentua porque é terminado em EN, mas se eu colocar no plural, aí vai perder esse acento, porque a paroxítona terminada em ENS não é acentuada. Depois a gente tem providências, previdência e mídia. Regra que cai bastante é o gabarito aqui nosso, né? Paroxítona terminada em ditongo, é o caso dos três aqui, das três palavras. E aqui é o gabarito. Depois a gente tem veículo, razão de acentuação por hiato, intuito, que não tem acento, se fosse para ter acento seria no U, mas não tem, e enjoo, que perdeu o acento com o novo acordo. Portanto, gabarito D. Quarta questão, a gente tem a pergunta sobre classe de palavras, né? O adjetivo que no contexto está empregado como substantivo encontra-se no trecho. Então, onde é que a gente tem um adjetivo empregado como substantivo? Letra A, nós temos nele buscar encontrar a exuberância fantástica. Fantástica está aqui caracterizando a exuberância. Adjetivo como adjetivo. A representação hiperbólica da Amazônia. Hiperbólica, caracterizando representação. Então, a gente não tem aí, tem adjetivo como adjetivo mesmo. Depois, pensaram ser o grande rio um mar de águas doces. Eu tenho doces aqui, caracterizando águas, adjetivo como adjetivo. Grande rio, grande caracterizando rio. Também não tem adjetivo com função de substantivo. Ela identifica em sua bagagem duas lupas iluminadas. Iluminada caracterizando lupa, tudo ok. Pelo imaginário fantástico, aí a gente tem aqui fantástico caracterizando imaginário. E por último, em que predomina o paradoxal. Paradoxal, ele é um adjetivo, mas como aqui não tem nenhum substantivo próximo dele, nem antes nem depois, então paradoxal acaba sendo o substantivo da frase. Tenha muito cuidado com isso. Às vezes você tem um artigo diante da palavra e você já acha que a palavra está sendo substantivada, como aqui, ó, o grande rio. Mas o que está acontecendo aqui? Você tem um substantivo depois. Então, se você tiver um substantivo depois, essa palavra aqui, grande, não foi substantivada, tá?
Então, nesse caso, como a gente só tem o adjetivo, ele toma o lugar do substantivo e o artigo confirma que ele foi substantivado, portanto, o gabarito é. Questão 5, a singularidade da competição também ficou associada a seu resultado e à divulgação do nome do vencedor. Aí a gente tem, o sinal indicativo de crase deve ser mantido se a palavra sublinhada era divulgação, for substituída por. Então, divulgação, ó. Qual das palavras aqui que eu substituindo eu consigo manter o acento grave? Então, eu tenho, ó, propaganda é a única palavra feminina no singular que eu substituindo aqui vai dar certo. Eu teria também publicações, mas publicações está no plural. Não dá para ser singular e plural para conservar a crase. Teria que ser plural e plural. Anúncio, prognósticos, espalhamento. Nós temos aqui palavra masculina e palavra masculina e plural, que não dá para encaixar lá no contexto. Também é uma questão relativamente simples, mas que representa aí um modelo de FCC cobrando, né? Seguindo aqui, aqui mora uma devedora inadimplente, a gente quer saber aqui, o termo sublinhado exerce a mesma função sintática do sublinhado em. Agora, a gente tem uma questão de sintaxe. Saímos lá, né, de uma questão que tratava de crase, agora a gente já tem uma questão de sintaxe aqui. Então, uma devedora inadimplente, a gente tem aqui uma função de sujeito, mora, verbo intransitivo, aqui é um adjunto adverbial. Eu preciso encontrar uma alternativa em que eu tenha o termo destacado como sujeito. Na letra A, agora é adjunto adverbial, não é sujeito. Na letra B, você é uma devedora inadimplente, você desempenha a função de sujeito. Neste momento, adjunto adverbial, posso dar um guarda-chuva, aqui a gente tem um objeto direto, e ela agora estava irritada, é um predicativo do sujeito, tá bom? Então, aqui, letra B. No poema de Fernando Pessoa, transcrito no texto, as vírgulas separam orações assindéticas independentes, ou seja, aquelas entre as quais não há conectivo no seguinte verso. Então, a gente vai ter que procurar qual é a alternativa em que as vírgulas separam orações assindéticas, que são aquelas que não têm conectivo e são independentes por serem coordenadas, tá? E qual é que a gente tem esse caso aí? Então, nós temos letra A, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Então, ó, aqui eu tenho três orações separadas por vírgula, sem conectivo, ó. Então, gabarito A. Vamos ver o que que acontece na B. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Aqui a razão da vírgula é para separar o vocativo. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Eu tenho orações coordenadas sindéticas, unidas pelo conectivo i, separadas por vírgula, porque a gente tem sujeitos diferentes, né? Surgir redonda do mar profundo. Eu tenho aqui vírgula isolando o predicativo, a razão do uso da vírgula é esse. E em E, viu-se a terra inteira, de repente, o adjunto adverbial aqui sendo isolado por vírgula. Portanto, letra A. Questão 8. O verbo em negrito deve sua flexão ao termo sublinhado em. Aqui é uma questão interessante porque a gente está vendo como que o verbo que está em negrito, ele está concordando com o quê? Então, eu preciso entender que existe uma concordância e essa concordância está relacionada a qual palavra. Então, a gente tem que ver em qual alternativa corresponde o verbo com o termo com o qual ele concorda. Então, o avião estava atrasado, estava concordando com o avião e não com o atrasado. Mas acontecem coisas acontecem. Letra B é o caso em que a gente tem o verbo concordando com o sujeito, no caso. Acontece que estou aqui. Estou está concordando com o sujeito oculto, eu. E aqui é a junta adverbial, não tem nada a ver. Não havia remédio, havia permanece na terceira pessoa do singular, e não desejamos nada, a gente tem primeira pessoa do plural, tá? Então, desejamos estar concordando também com o sujeito oculto. Então, gabarito B, onde o verbo acontecer, concorda com o sujeito coisas. Observe aí que o sujeito está posposto, e muitas vezes com esses verbos intransitivos, chegar, acontecer, transbordar, as pessoas confundem achando que isso aqui é objeto direto, mas não, isso aqui é sujeito, ó. Então, tomar cuidado com esses verbos, acontecer, chegar, transbordar.
Todos eles pedem sujeito e não pedem complemento. Depois aqui, a viagem dos elefantes a qual recorre o cronista suscita leituras simbólicas. Mantém-se correta a expressão sublinhada na frase acima, caso se substitua a forma verbal recorre por. O que que a gente tem que fazer? A gente vai manter a expressão sublinhada, ó, a gente tem que manter, muito parecida lá com a questão de crase, que a gente tinha que manter a crase. Então, aqui a gente vai manter essa expressão assim, se eu conseguir substituir recorre por qual verbo? Então, eu tenho se manifesta, ó, a viagem dos elefantes, o cronista, sobre a qual o cronista se manifesta. Então, aqui seria sobre. A viagem dos elefantes, a qual o cronista se atém. Então, aqui dá certo, letra B. A viagem dos elefantes, da qual o cronista se vale. A viagem dos elefantes, a qual se cogita em, né? Em que o cronista cogita, né? Fica meio estranho aqui, mas seria assim. E a outra, e socorre, né? Socorre também não vai corresponder aqui. Então, a gente teria aqui, com mesma regência, o verbo se atém, que é se atém a. Quem socorre, socorre alguém. Então, nesse caso aqui do socorre, a gente nem teria a preposição, tá? Então, ficaria sem preposição aí, não daria para conservar a crase. E a última questão, no contexto, o sentido do termo sublinhado está mantido pelo que se encontra entre parênteses em. Então, a gente vai ter que ver qual que tem o sentido correspondente. Na letra A, isso aqui é uma questão de significação de palavras, né? Eu tenho a generosidade, a hombridade, e a banca está querendo substituir a hombridade por resignação, não tem nada a ver, né? Resignar é se conformar, então não dá para ser. Depois, a imaginação pode transformar, converter o cotidiano em uma peripécia inusitada. Inusitada para incomum. Ok, dá, inusitada incomum. Letra C, o mundo estreito e provinciano para grandioso, não dá, né? Vem mais de província, né? O escudeiro pragmático para ponderado, pragmático está relacionado a prático, e insólitas com ameaçadoras, insólitas são insignificantes, e ameaçadoras seria o contrário disso. Portanto, minha gente, estamos aqui com a resolução de 10 questões da Banca FCC, o que serve de revisão aí para o concurso da PMBA, com uma pincelada em todos os conteúdos que caem no edital da PMBA, desde lá a interpretação até questões de concordância e pontuação, tá bom? Até a próxima!